Olá, sejam bem-vindos a mais uma mensagem aqui no meu canal. Que você se sinta abraçado por Deus. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem sobre por que muitas pessoas não conseguem avançar. Isso eu estou aprendendo aqui no curso que eu estou fazendo. Aqui diz assim: por que muitos não conseguem avançar? Porque estão o tempo inteiro se questionando sobre a si mesmos. Se eu ficar o tempo inteiro olhando para mim, não vou conseguir fazer nada. Uma das coisas mais terríveis é ficarmos conscientes de nós mesmos o tempo inteiro. Quem vive assim está sempre com a alma cansada. Ser crente assim é extenuante. Mas Jesus disse que, para herdar o reino, tem que ser como criança. A criança nunca se olha, nunca está consciente de si. Por isso, ser criança é ser sempre livre. Ela não está se olhando e se vasculhando. Será que devemos ignorar quando algo está errado conosco? Claro que não. Nem precisamos nos preocupar, pois o Espírito mesmo vai falar conosco quando algo precisar ser corrigido. É padrão bíblico. Em Salmos 39, 23 e 24 diz assim: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Tu vês se há em mim algum caminho mau, e o Senhor me guia pelo caminho eterno. Ou seja, quando nós cometemos um erro, quando nós cometemos uma falha, nós não precisamos ficar nos condenando, mas sim, cada vez mais buscar ao Senhor, para que o Senhor venha, tornar o nosso caminho diferente do que a gente tem vivido, ou do que a gente tem passado, ou, não importa. Se a gente fez algo errado, nós não precisamos nos condenar por esse erro. E eu vejo que muitas pessoas, deixam de conhecer a Jesus, o verdadeiro amor de Deus, porque se condenam. Não, eu tenho vício, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu não sou digna. Eu não vou na igreja porque vão me condenar, isso não é para mim. Mas eu quero te convidar a buscar Jesus, não por homens, não pelo que as pessoas vão dizer de ti, ou se alguém vai te apontar, mas porque Deus, pelo que Deus quer fazer na tua vida, no teu coração e na tua alma. O Senhor não nos condena, é os homens que, ao invés de se examinarem, ficam muitas vezes examinando o próximo. Mas Jesus não é assim. Jesus morreu na cruz, e quando ele morreu na cruz, ele levou consigo todos os nossos pecados. E os nossos pecados já foram perdoados. E a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, se nós permanecermos em Cristo verdadeiramente, nenhuma condenação há para nós, mas sim transformação de vida. Transformação de vida, que a nossa essência, a gente passa a ver a vida de outra forma. E não porque Jesus nos condena por alguma coisa. Não, esse não é Deus. Muitas vezes a gente vê um evangelho massacrante que condena as pessoas, que coloca uma pessoa no banco porque teve um pecado, porque a pessoa não é digna de Deus ou de estar em alguma situação porque pecou. Esse não é o Jesus, esse não é o verdadeiro amor de Deus, porque o verdadeiro amor de Deus, ele não nos condena. Não nos condena. O verdadeiro amor de Deus, ele é igual à luz da aurora,
que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Assim é na nossa vida. Nós não somos perfeitos, nem nunca vamos ser, mas o Senhor Jesus é perfeito e Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, a gente precisa entender e aceitar o amor de Deus. E quando vem vozes em nossa mente dizendo que a gente não pode fazer algo ou que a gente não é capaz de algo, repreenda em nome de Jesus, para que os teus pensamentos sejam os pensamentos de Deus sobre você. Ore, busque a Deus, leia a palavra, para que a tua mente seja transformada e que os pensamentos sejam pensamentos de paz no teu coração e não de mal, porque Deus jamais nos condena, e que nós venhamos a ser como crianças. A criança, se tu xingar ela, se tu brigar com ela no minuto seguinte, ela já vem e te abraça e diz que te ama. A criança não guarda mágoa, a criança não guarda rancor, mas a criança, ela é livre. Ela não tem medo de correr e cair e se machucar. Ela não tem medo de subir numa árvore e cair, mas ela se arrisca. Então, que sejamos como crianças na presença de Deus e que nós não deixamos que o que é externo contaminar o nosso coração e impedir que a gente veja Deus, mas que a gente todo dia busque ler a palavra, orar, para estar mais próximo de Deus e mais longe das coisas que trazem tristeza para o nosso coração, angústia. Todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer escolhas, e essas escolhas, elas nos aproximam ou nos afastam de Deus, e que essas escolhas, elas sejam conscientes de que Deus te ama da mesma forma, mesmo com o seu erro, mesmo com a sua falha. Jesus não te condena, mas Ele quer que você... É igual a parábola do filho pródigo. O filho deixou a casa do pai, foi viver, longe, distante, passou trabalho, mas aquele filho voltou para a casa do pai. E o pai fez uma festa para receber aquele filho. Assim é Jesus comigo e com você. Se a gente se afasta dele, quando a gente volta, ele faz uma festa. E tudo é pelo Espírito. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É Ele que nos transforma. Se algo é feito forçado, não é de Deus. Porque tudo que é de Deus nos traz paz. Amém? Que se você ainda não... Hoje era isso que eu tinha, para falar nessa mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe